Seja muito bem-vindo, meu caro náufrago. Eu sou o Francisco Escursim e você está aqui no projeto dos náufragos. E hoje eu queria falar um pouco sobre algo que a gente faz desde o princípio e fará até o fim desse projeto, que se Deus quiser não vai acabar nem com a nossa própria morte. Eu quero falar um pouco com vocês sobre formação do imaginário. É um tema que até está relativamente na moda, dentro pelo menos de algumas bolhas aí da internet, e é algo com o qual eu trabalho já há mais de 10 anos, talvez seja um dos pioneiros a usar esses nomes. Eu nem comecei com o nome Formação do Imaginário, foi com Educação da Imaginação, depois também usei o Formação do Imaginário, e depois apareceu mais pessoas usando pelo menos o nome e tentando fazer talvez algo semelhante a mim, não sei exatamente se é a mesma coisa, porque eu não acompanho assim tão de perto para poder dizer e saber. Uma coisa que eu percebo, porém, é que muita gente não entende direito do que se trata isso. Muita gente recebe perguntas, volta e meia assim, o que eu leio sobre formação do imaginário, como é que eu aprendo, fazer educação da imaginação, me dá uma bibliografia a respeito do assunto. Eu tenho uma preguiça tremenda com essas perguntas, porque não se trata disso. Não se trata de um estudo escolar, de uma matéria a qual você vai fazer pesquisas e ler vários livros para você entender um assunto determinado. Não, se trata muito mais de uma prática. Ou seja, você está mais como o sujeito que vai numa academia de ginástica, e vai fazer, passar pelos exercícios, fazer os exercícios, seguir as sequências que o instrutor está fazendo, do que o cara que vai estudar esses equipamentos, estudar a educação física, para poder saber e conhecer tudo, todo o funcionamento desse processo. A formação do imaginário, a educação da imaginação é a mesma coisa. Se no fundo você quer estudar todo esse mecanismo, meu filho, então você vai estudar filosofia, antropologia, psicologia, tem um conjunto de ciências aí para você conhecer, estudar e tudo mais, e aí talvez você chegue em algum lugar. Mas eu nunca me preocupei com essas coisas. Por isso mesmo, nunca escrevi um livro a respeito disso, porque eu acho absolutamente inútil. É mais ou menos como ler um livro, Como ler um livro? Olha, vai dar uma série de dicas como ler um livro, mas como é que você vai ler aquele livro se você não sabe ler um livro antes? Então não se trata provavelmente de você ser informado de alguma coisa. Tem a ver muito mais de você praticar algo. E essa prática muitas vezes você precisa de um instrutor ou de um exemplo. Então eu fui trabalhar muito mais com isso. Eu fui trabalhar com o aspecto de prática. Fui trabalhar mais como professor do que como pesquisador, intelectual, filósofo, qualquer nome desse que você queira dar. Então, a formação do imaginário, a educação da imaginação, e eu tenho cursos dentro dos náufragos e outros institutos, como o do Borborema, onde eu dou introdução a respeito disso, eu falo um pouco disso, mas sempre com esse viés de ordem prática. Sempre mais preocupado com como você faz essas coisas do que com o que são essas coisas. Tá? E hoje eu queria trazer para vocês aqui o grande segredo para você fazer a sua formação do imaginário, que é um segredo entre aspas, porque não é um segredo de maneira alguma. Se você está fazendo isso direito, você já percebeu do que se trata. O segredo da formação do imaginário é também a mesma causa, a mesma razão pela qual você naufraga na formação do seu imaginário. Né? Tem a ver com a forma como você presta atenção às coisas. A atenção a tudo que você vive e a tudo que você conhece. A gente tem um problema muito sério hoje em dia, que é de uma má atenção ou de uma desatenção, na qual nós somos educados para sermos desatentos. Se você pegar hoje, nós estamos no império das redes sociais, as redes sociais elas têm toda uma formatação, não importa qual seja a rede, de fazer com que você fique preso a ela, e portanto, para que você continue dando atenção à rede social, ela precisa ficar interessante o tempo todo. Começou com aquela coisa do feed infinito, Facebook, Twitter, que ainda são assim até hoje. Nunca acaba, e você não sai daquilo dali. Isso piorou muito mais quando depois teve lá o Snapchat, TikTok, stories do Instagram, aonde começou a ter esses videozinhos ou qualquer mesmo imagem ou texto que dura 15 segundos. 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Qual é a chance de você começar a, de fato, querer prestar atenção em alguma coisa quando tudo o que importa é você passar o mais rápido possível naquilo para ver se você chega até o final? A atenção, a educação da nossa atenção, ela foi sendo extremamente prejudicada com esse mundo das redes sociais. Até o contrário. Hoje nós somos educados para não darmos tanta atenção assim, ou para darmos uma péssima atenção àquilo. Posso até te dar um exemplo agora, nesse exato momento, se você estiver assistindo esse vídeo em 2.0, 1.5. Se você aumenta a velocidade, por que você está fazendo isso? Supostamente é para ganhar tempo, para receber a minha informação e já vou fazer. Vai para onde? Provavelmente vai para um próximo vídeo. Não vai parar e vai pensar a respeito da vida. Hoje em dia nós somos educados para não ficarmos diante das coisas, não prestarmos atenção diante das coisas. Esse é o grande naufrágio da formação do imaginário. Porque quando você não presta atenção, você não absorve aquilo que você está diante de você. E faça um teste com você mesmo. Quanto tempo você fica diante de uma pintura ou de uma escultura? Quando você vai em museus ou em galerias, se é que você vai.
Quanto tempo você fica diante? Se ficar uns 15 segundos, olha, já estou achando que você está bem. 1 minuto, então, talvez já passe. Em geral, você passa, fica uns 10 segundos, pô, que legal, e vai embora. Vamos para a música. O quanto você realmente presta atenção nas músicas que você escuta. Ou você apenas coloca aquelas que lhe dão uma sensação agradável. Por prestar atenção, eu digo, prestar atenção quantos instrumentos tem ali, a ordem que eles entram, como é que cada um constrói as suas melodias, as suas partes para formar a harmonia total da forma do significado da música. Não importa se é música popular ou clássica, é a mesma estrutura, vários instrumentos tocando ao mesmo tempo e às vezes eles entram juntos, às vezes separados. Você presta atenção em todas essas coisas? Vamos para o mundo do cinema, da televisão, seriados. O quanto você realmente presta atenção de modo ativo àquilo que você está assistindo. De uma tal maneira que você consiga perceber enquadramentos de fotografia, padrões de cores, de luzes. Tá? Quando você vai prestar atenção nas interpretações, não apenas naquilo que é falado, mas nas expressões dos atores e na forma como eles se colocam em cena. Quantos elementos não há num filme, numa tela, numa cena para se prestar atenção, para que se comunique e você absorva a história que está sendo passada? Quanto você presta atenção nisso, ou você só tem olhos para saber como a história está correndo, né? Como é que ela termina? E aí a grande preocupação com spoilers, que tem um vídeo aqui nosso que fala sobre isso, né? Sobre o fetiche aí dos spoilers. Pior ainda se a gente for para literatura, prosa e poesia. Porque ali, para você prestar atenção, você antes precisa criar com a sua imaginação, né? Como se fosse um diretor de cinema, criar um filme da história que você está lendo em prosa, ou então ser uma espécie de maestro para que a poesia ganhe uma imagem musical através daquelas palavras, porque a poesia ela é música na sua base. Quanto você constrói de fato com a sua imaginação para então você ficar diante daquilo e aí sim absorver o livro. O livro acontece na sua imaginação, não nas palavras escritas. Quanto você presta atenção nisso? Se você não presta atenção nisso, você jamais chega no ponto no qual, de fato, você não está só comendo essas coisas, mas de fato digerindo elas e absorvendo no seu imaginário. Que é sair da atenção para contemplação dessas coisas. Quando a gente contempla, a gente fica diante daquilo mesmo. A gente presta atenção e, de certo modo, meio que esquece de si mesmo e só absorve aquilo que está sendo repetido. Quando a gente só quer comer essas coisas, a gente só quer informação. Então eu quero conhecer toda a literatura ocidental. Eu quero escutar todas as músicas que já foram compostas no histórico. Quero ver todos os filmes do cinema. Quero ver os principais artistas pictóricos. Você só quer construir dentro da tua mente uma espécie de museu, de biblioteca, de discoteca, de qualquer coisa que seja. Você só está absorvendo informação, você não está digerindo ela para se transformar de fato em algo da sua própria personalidade. E esse é o segredo da formação do imaginário. Quando você não presta atenção de verdade e de fato, não acontece a formação do imaginário. E é por isso que talvez você assista coisas, escute coisas, né? Leia, e sente que nunca sai do mesmo lugar. É porque a sua atenção está toda torta. Ou você está prestando muito mal a atenção, ou você está muito desatento, só querendo meio que dar check naquilo que você está lendo e absorvendo. Se você entendeu o que eu estou falando sobre prestar atenção, então é claro que você está perguntando, tá, mas então como é que eu faço para melhorar isso? E aí que entra a analogia que eu falei para vocês da academia, de ginástica, ou de você estudar a respeito disso. Você não vai aprender a dar atenção às obras de arte lendo a respeito das coisas, das artes em geral. Não, é justamente encarando os aparelhos, que é justamente encarando essas obras de arte, aprendendo a prestar atenção com elas. Tá? Para isso, muitas vezes a gente precisa de instrutores, a gente precisa de professores, a gente precisa aprender, afinal, com alguém que sabe fazer aquilo, se não de uma maneira mais profissional, pelo menos melhor do que nós. É assim que a imaginação trabalha, é assim que o imaginário é formado. A gente precisa desses exemplos que são imagens, e é com eles que a gente consegue trabalhar analogicamente e assim absorver. É o que a gente faz aqui nos Náufragos, desde o princípio vai fazer até depois de morto, se Deus quiser. Tá? Por isso que a gente faz tanto podcast de filme, a gente fala sobre música, não importa que tipo de música, não importa que tipo de filme, fala sobre literatura. Dentro do nosso projeto a gente tem os estudos de caso com as biografias dos nossos confrades, biografias de grandes artistas, temos clubes do livro, clubes do cinema, clubes do seriado. Por que a gente faz tudo isso? Porque é justamente para você, e por isso que a gente tem muita quantidade disso, que é para você ter, no exemplo com que a gente presta atenção nessas obras e absorve essas obras, você tenha, então, um exemplo de como fazer isso.
A consequência disso é que a gente recebe constantemente retorno, tanto dos nossos assinantes, os confrades, como a gente chama, como dos náufragos que acompanham os nossos podcasts, que eles percebem que eles estão assistindo filme ou escutando música, meio que assim, pô, tô assistindo como vocês assistem, escutando como vocês escutam, eu fico pensando, o que que eles vão falar? Não é que você está pensando com a nossa cabeça, ou tentando ser como nós, não. Você está começando a aprimorar a sua atenção para aquelas coisas. Se num momento você está nos, entre aspas, imitando, é porque esse talvez seja o seu único modelo para imitar, para poder absorver melhor essas coisas. O ideal é você ampliar esse leque. É por isso que tem vários críticos, vários teóricos, e é por isso que quando a gente vai ler o que já foi falado sobre um filme, um livro, nunca tem um crítico só, vai ter várias visões a respeito daquilo, que são várias visões decorrentes da forma como cada um prestou atenção naquilo. E é perfeitamente possível ter várias perspectivas sobre um mesmo objeto. Portanto, você vai formar o seu imaginário, educar a sua imaginação quando você cuidar melhor da forma como você presta atenção. E para você aprender a prestar melhor atenção, a melhor forma é você aprender com o exemplo de outros que fazem isso um pouquinho melhor do que você. E a partir disso, então, pelo exemplo deles, você começa a aprender com você mesmo. E assim as coisas começam a funcionar. Por fim, eu vou te deixar uma dica. Uma dica se você quer realmente começar a fazer isso direito. Eu vou te pedir para você prestar atenção não em algo novo, não na novidade da Netflix, do que está saindo de música, não. Eu quero que você volte para as coisas que você já gosta. Pinturas, filmes, músicas, livros, poesias, não importa. Volta para isso. E presta atenção. É mais fácil prestar atenção naquilo que a gente gosta do que em alguma coisa que a gente nem conhece. Se volta para aquilo. Se volta para aquilo e presta atenção não exatamente para se sentir bem com aquilo, mas para prestar atenção naquilo para você pode descobrir por que eu gosto tanto daquilo ali. Você vai provavelmente se surpreender com o quanto de coisas você gosta, não porque elas são boas ou gostosas, mas o quanto elas têm de memória afetiva. O quanto quando você assistiu, leu, ouviu, etc e tal, aquilo é um gatilho para um momento bom que você estava vivendo ou viveu naquele momento. E aquilo ficou então muito guardado na sua memória pelo que você estava vivendo, não pela obra em si. Voltar a prestar atenção nessas coisas é discernir o quanto tem ali de memória afetiva que faz parecer que aquilo é muito bom para você, como prestar atenção para descobrir objetivamente o que é que tem de bom ali, para que daí você então possa começar a ter uma hierarquia, um senso de proporção dentro de você, no qual você sabe que tem coisas que você gosta, porque são queridas para o seu coração pela tua história de vida. Outras porque aquilo é realmente bom. Né? Você tem uma condição de mais objetividade naquilo. Dou meu exemplo pessoal. Quando eu era moleque, eu gostava muito da banda Legião Urbana. Adorava aquilo dali e ela significava um monte de coisas para mim. Quando eu comecei a fazer esse processo de formação do imaginário comigo mesmo, eu voltei várias vezes para aquelas músicas. E eu fui aprendendo aos poucos, ao prestando atenção, discernindo o quanto tinha músicas que eu gostava muito, porque dizia a respeito ao que eu estava vivendo naquela época, por alguma coisa que eu vivi. E outras eu comecei a prestar atenção pela obra mesmo. E eu fui descobrindo quão banal, quão pequenininho, quão pouco tem a Legião Urbana a entregar. Ela continua muito querida no meu coração. Ela vai ter sempre lugar, porque faz parte da minha história. Ela me ajudou muito, pessoalmente falando. Mas objetivamente falando, é óbvio que é uma banda que vai ser esquecida, vamos dizer assim, com uma ou outra música sendo lembrada, volta e meia falando, e talvez muito provavelmente não pela qualidade objetiva, mas pelos gatilhos que essas músicas vão acabar criando para outras pessoas em outras circunstâncias. Hoje eu tenho um senso de proporção, no qual eu consigo gostar de Legião Urbana, sem precisar colocar ela, meu Deus, olha só, quem gosta de Legião Urbana então só pode ser boa pessoa, ou quem não gosta não presta. Né? Quando você começa a fazer isso, você começa a perceber que o seu gosto não é o juízo universal de todos os gostos. Que existem outros critérios para além do meramente sentimental e subjetivo que fazem com que você consiga perceber hierarquia de valores entre as obras de arte. E aí talvez você comece a entender melhor por que certas obras são consideradas clássicas, universais, e outras são muito pontuais, muito para cada momento, que serão esquecidas. Como se fosse um hambúrguer do McDonald's no fast food, que você vai até querer comer várias e várias vezes, mas nenhum deles ele vai ser em si esquecível, vai ser só o contato com aquele tipo de comida que vai te agradar e te fazer bem. Então se volta para aquilo que você já gosta e começa a prestar atenção no que te faz gostar daquela música, no que te faz gostar naquela música, e tenta prestar atenção objetivamente falando, em vários aspectos, para você perceber, às vezes, qualidades que você não tinha prestado atenção antes, e talvez até defeitos que você não quis prestar atenção, porque, enfim, parece que você ia macular a sua memória com relação àquilo. O segredo, no fim das contas, da formação do seu imaginário está na forma como você presta atenção a essas coisas.
Se você quer prestar atenção a essas coisas, é para isso que existe, é para isso também que existe aqui o nosso projeto Nos Náufragos. Seja nos nossos podcasts, nos conteúdos gratuitos como esse vídeo, como principalmente no nosso site por assinatura, na nossa confraria com os nossos clubes do livro, clube do cinema, clube do seriado, masterclass, que volta e meia a gente usa filmes também para trabalhar com elas. Nos cursos também tem vários exercícios utilizando filmes. É com esse material que a gente aprende a prestar atenção, no final das contas, na vida, na condição humana, em nós mesmos, e com isso, ao formar o nosso imaginário, a gente começa a desenvolver então a nossa própria personalidade, procurando ser então uma pessoa melhor. O objetivo, no final das contas, é esse e não outro. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido bom, e se foi, eu te peço, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que ajudaria a assisti-lo para que possa aproveitar melhor das coisas que já consome por aí. Não importa o quão popular seja ou o quão clássico seja aquilo que a pessoa consome, a forma como você presta atenção é que é mais decisiva, porque é a partir dessa atenção que você vai de fato absorver o menor ou o maior do que uma obra pode te entregar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até mais.